Pronto, então, já está a gravar. Tínhamos falado dos ficheiros, não é? Sobre leitura de ficheiros de texto, vocês têm isto aqui na página. Tem este do Minimal File Reader, não é? Que é um pequeno programa, falámos dele já há umas semanas, que lê um ficheiro de texto. Este pedido que aqui está, aliás, o que é pedido no Guia Prático 9, é suposto utilizarem o Minimal File Reader, certo? E depois tinha aqui este Horoscope Creator, que é uma resolução parcial do que está ali no Guia Prático. Portanto, este criador de horóscopos é digamos que é uma continuação, de certa forma, do Minimal File Reader. Este programa, a única coisa que faz, ele era um ficheiro de texto para uma string. No caso deste programa que é pedido no Guia Prático 9, do criador de horóscopos, vocês têm de ler as várias linhas do ficheiro para um array, portanto, para uma lista de strings. Cada posição do array, do array list, na verdade é uma lista, portanto, cada posição da lista fica com uma linha do ficheiro. E a criação do horóscopo corresponde a gravarem para ficheiro um conjunto aleatório dessas linhas. Portanto, tinham 20 linhas, podiam gravar as linhas 4, 5, 7 e 20. Portanto, este é um programa, de certa forma, muito comum em que o conteúdo do ficheiro é lido para uma lista e depois fazem qualquer coisa com a lista e escrevem algo para outro ficheiro. Aqui o qualquer coisa com a lista é mesmo mínimo, não é? É só ir à lista, escolher algumas posições e gravar essas para o ficheiro. É só isso que está a ser pedido, em resumo. Se essas dúvidas são sobre isso, ou mais aqui sobre as operações com ficheiros. Este ficheiro, com as operações com ficheiros, é mais um catálogo de leitura e escrita de ficheiros. A questão é que depois, quando eu fiz uma coisa de trabalho e passei ali uma catálogo de voz para conseguir depois gravar, eu consegui fazer mais ou menos. Para gravar? E tu string aquela coisa depois de dar belos, não sei o quê, e aquilo são alguns tecnológicos que depois. Mas o gravar à parte. É assim. O save. Sim, mas o save. Bem, o save é ir ao menu, não é? E escolher o save. Mas depois eu estava a falar mesmo da escrita. Sim. Mesmo da escrita, não é? Sim, escrita. A escrita para ficheiro. Depois já para ser igual, depois aquilo dava-me uma catrafada de depois a gente podia trocar os jardins e os nomes e as coisas todas, para deixar igual, depois aquilo. Bem, a questão da escrita, a escrita mesmo para ficheiro, costuma ser mais simples que a leitura, porque na leitura há aquela questão de interpretar como é que as coisas estão escritas. Ou seja, se estão 10 coisas numa linha, se estão separadas por ponto e vírgula, se são números, são letras, são. Portanto, na leitura, normalmente a leitura implica mais cuidados. A escrita, normalmente é montar strings, se for ficheiros de texto, não é? No fundo, criar as strings como nós queremos e depois escrever diretamente as strings. Não há esta questão de ler algo num determinado formato. Sobre a escrita, vocês têm basicamente dois exemplos. Tem este ficheiro de File Operations, que é o tal catálogo de operações, que está aqui. Portanto, isto, abrindo aqui, vejam, tem aqui quase todos os que aqui estão são mais sobre leitura do que sobre escrita, de certa forma. Tem a ver com esse facto. Tem este Compare Files 1, 2, 3, que é tem um erro depositado para tentar descobrir um pouco a lei de exercício. Todos estes três leem dois ficheiros e verificam se eles são iguais. Portanto, não há aqui sequer uma questão de escrita. O Copy File já tem leitura e escrita, né? Portanto, é para ler um ficheiro e copiar e fazer uma cópia dele. Portanto, este tem leitura e escrita. Depois o Show File é outra vez leitura só. É só ler o ficheiro para uma string. Se bem me lembro, vamos ver. É isso, lê tudo para uma string. Tem 3 variantes. Este utiliza um scanner, portanto este Show File version 0.
Este aqui já usa um buffer reader. E depois ainda está aqui uma outra variante. Este usa um ciclo while, reparem. E depois está aqui uma terceira variante que também usa um ciclo while, mas vejam que o ciclo while faz logo aqui uma afetação e uma comparação, portanto só tem uma linha dentro. E este tinha duas. Então é só uma ligeira variante, o resto é praticamente igual. Tem estes três show files. E pronto, e depois tem aqui o transform. O transform file talvez seja o mais completo, podemos olhar para este. Vejam, este recebe um ficheiro, recebe dois nomes de ficheiros. Um será o ficheiro que vamos ler, outro será o ficheiro que vamos escrever. Serão os nomes deles, strings. São os parâmetros dele. E depois, como é usual quando trabalhamos com ficheiros, temos que, no fundo, passar deste conceito dos nomes de ficheiros, que são conceitos do sistema operativo, se quiserem, do ponto de vista até do utilizador do sistema. Os ficheiros são conhecidos por nomes. É como nós, como utilizadores, trabalhamos com eles. Esses nomes, que são os que nós vemos até quando estamos a trabalhar com o sistema, têm, de alguma forma, ser transformados em algo que o programa entenda. Então, no caso do Java, de certa forma, passar para o domínio, sair do domínio do sistema de ficheiros do utilizador, que os utilizadores conhecem também, com esses nomes, e passar para o domínio do programa, do código Java. E então, no domínio do Java, esses ficheiros devem ser conhecidos como objetos e não como strings, embora as strings sejam objetos, não como objetos do tipo string, como nomes, não é? Mas como objetos que sabem fazer alguma coisa com o conteúdo dos ficheiros. Ou que os sabem ler, ou até que sabem depois escrever. Pronto, e para isso, neste caso, está a usar basicamente estas duas variáveis. Uma do tipo bufferReader e outra do tipo bufferWriter. E a primeira coisa que faz é criar objetos desses tipos. Portanto, aqui cria um bufferReader. E vejam, em Java é preciso muito código, de facto, para conseguir ler e escrever ficheiros. E aqui, neste caso, está-se a usar o bufferReader e o bufferWriter, podia estar a usar o scanner, não é? Mas assim até surge uma simetria que até é simpática para se perceber isto um pouco melhor. Porque há um bufferReader e há um bufferWriter, não é? Há um fileReader e há um fileWriter. Mas vejam, pegando aqui num deles, esta variável inFile passa a ser uma variável do tipo bufferReader e recebe um ficheiro do tipo fileReader. E esse ficheiro do tipo fileReader é que recebe realmente o tal nome que vem aqui como parâmetro. Portanto, vejam que, à partida, nós transformaríamos o nome num objeto, que seria um objeto fileReader. Mas em Java isto está tão modular que o fileReader não teria buffering. O que é isto do buffering? Este conceito de buffering, obter, surgirem buffers, etc., é muito comum quando se faz input-output, porque permite, como as leituras de ficheiros, por exemplo, são muito mais lentas do que as leituras em memória do computador, como utilizadores nós sabemos, né? Ler um ficheiro é a parte que demora mais tempo. Depois, quando o ficheiro já está em memória, né? Como se costuma dizer, as coisas já são mais rápidas. Então, estas leituras do disco, mesmo que os discos sejam agora, como são, muito rápidos, ainda continua a ser mais lento e muitas vezes o disco pode ser, de facto, muito, muito mais lento, às vezes ordens de grandeza mais lento. Convém, quando se lê, ler logo o máximo possível, para não estar sempre a ler. Porque cada vez que se vai ler, gasta-se muito tempo. Então o buffering basicamente é nós lermos logo mais até do que realmente necessitamos, no momento, para depois a seguir, quando vamos fazer uma leitura, já não temos que ir ao disco. Já podemos ler, mas da memória, porque já se tinha lido antes. Se quiser, aqui é um pequeno truque. A gente só queria ler, sei lá, uma linha, mas podemos ler logo 500 linhas para a memória, se a memória for suficiente. E depois o programa está a ler linha a linha, mas não está sempre a ir a disco cada vez que vai ler uma linha. Porque isso seria extremamente lento. Então ele, quando leu, a gente disse que era para ler uma linha, mas ele aproveitou e leu às escondidas, por assim dizer, logo uma data de linhas. Do ponto de vista do programa, parece que está sempre a ler do ficheiro, mas na verdade não está. A maior parte das vezes ele já leu e agora, linha a linha, na verdade, é ir ler as linhas, mas já da memória.
Em Java, esta ideia de fazer este trabalho de buffering, que há em muitos níveis. Até os próprios discos rígidos que nós compramos já têm buffers próprios. Não é? Até uma das características, às vezes, quando vocês comprarem um disco, diz lá quanto é que tem de buffer e até qual é o tipo de memória que usa para buffer. E depois o próprio computador tem vários buffers, o sistema operativo faz buffer e pronto. Aqui estamos a falar de um buffer a nível do nosso programa. Então, ele aqui, quando criava um file reader, curiosamente em Java, não era logo com buffering. Este objeto não tem logo buffering. Em Java tem isto modular que, para termos um reader com buffer, temos que dar um reader que não tem buffer e criar. Então, estamos aqui a fazer. Criamos um file reader e depois criamos um buffer reader, com base no file reader. Portanto, isto dá origem aqui a esta linha um pouco mais longa, em que, com base na string, criamos o file reader e, portanto, aqui chamamos o construtor do file reader e depois de criarmos o objeto file readers, utilizamos-lo no construtor do buffer reader e no infile finalmente fica a ser então o buffer reader. Então esta linha aqui, serviu para fazer o tal mapeamento do nome do fecheiro para o objeto que nós vamos usar no código Java, para ler do fecheiro. Normalmente vamos querer que um determinado objeto, aqui no nosso caso, sirva só para ler e outro sirva só para escrever. Embora seja possível ter objetos de leitura e escrita, tentamos normalmente evitar isso. Para simplificar e para perceber. Portanto, tínhamos aqui um para ler e outro para escrever. Depois definimos aqui uma variável nossa, local, que no fundo vai servir para ir guardando aquelas linhas que vamos ler do fecheiro, e vamos ler linha a linha. Esta é uma das formas possíveis de ler linha a linha. É pedir ao infile, que é o nosso buffer reader, para ler uma linha. Portanto, este método de readline, está aqui a documentação dele, vejam, devolve uma string e quando não tem, quando já não há, né? Reparem, devolve a string sem o terminador, portanto sem a mudança de linha, ou null, se já chegou ao fim do fecheiro. Além disso, pode lançar uma exceção. Também pode lançar uma exceção. Mas então, pensando no return, ele está a ler a string para a line e está aqui a utilizar-se um truque que é muito comum, que teve origem na linguagem C, provavelmente, não é? É que nós lemos para a string line e comparamos logo se ficou diferente de null ou não. O que é que estamos aqui a comparar com o diferente de null? É o valor que ficou em line. Se for realmente diferente de null, portanto, se leu alguma coisa, alguma linha com conteúdo, então entramos no ciclo, não é? E o que é que fazemos? Vamos escrever o que esta função transform devolver. Portanto, esta função transform recebe a linha e devolve outra coisa qualquer. Essa outra coisa qualquer que a função devolve é que nós vamos estar a escrever. Se quiséssemos fazer uma cópia, bastaria que a função transform devolvesse a linha à mesma. Ou então, melhor ainda, não é? Tínhamos aqui só linha. Então, se colocássemos aqui só linha, estamos a fazer uma cópia. Mas, a ser mesmo uma cópia, ainda tínhamos de ter outro cuidado. Lembram-se que ele, quando leu a linha, não leu o fim de linha. Então, tínhamos que acrescentar aqui o EOL. O que é este EOL? O EOL, na verdade, é esta constante que está aqui definida, que se costuma muitas vezes definir, porque é a mudança de linha é uma convenção. São uns bytes que lá estão que são interpretados como sendo a mudança de linha pelos editores de texto. E essa convenção muda de sistema operativo para sistema operativo. A linguagem Java, a biblioteca, nomeadamente, tem uma forma de nós irmos buscar a string que corresponde à mudança de linha para o sistema operativo em que estamos a trabalhar. E a forma de fazer isso é um bocadinho estranha, mas é com isto. É na classe System, há o método getProperty, que quando lhe passamos esta string, line.separator, devolve uma string que é a mudança de linha. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é colocar essa string aqui numa constante, com o nome EOL de end of line, para depois poder usar, e é usada aqui em alguns sítios. Então, se quiséssemos fazer uma cópia, isto seria uma cópia. Ou, se quisessem,
Era como se o transform line recebia uma linha e devolvia a linha mais o fim de linha. Portanto, enquanto ele consegue ler a linha, escreve uma string, que é o que este transform line faz. Vamos aqui ao transform line, recebe uma linha. Tem cá o linha mais EOL, mas ainda antes disso tem aqui um número, este contador, isto no fundo acrescenta os números de linha no início. Portanto, acrescenta aqui o número, mais um ponto e vírgula, e depois a seguir o conteúdo que estava no fecheiro. E na verdade o que o programa faz, tal como sucede, e deve suceder com exceções, o que realmente o programa faz é isto. Aqui está. Mesmo este facto destas variáveis estarem aqui fora e não estarem definidas aqui, não é? Podia estar aqui buffer reader, buffer writer, que era mais simpático. Deve-se apenas ao facto delas, a infile e a outfile, serem depois usadas aqui para baixo, ou precisarem de ser usadas aqui em baixo. E se estivessem definidas aqui dentro, não eram conhecidas aqui em baixo. Por exemplo, se eu aqui colocasse a definição, não é? Aqui. Vejam, já está a queixar aqui porque há aqui um sítio que está a usar o infile e aqui não é conhecido. Não é conhecido porquê? Porque tinha ficado definida dentro deste bloco do try. E já não era conhecida aqui em baixo. É só por isso que elas estão definidas aqui atrás. É como estão definidas aqui atrás, aqui só já estamos a utilizar. Então, o que o programa faz, está a ver a dizer, é isto só. São estas linhas aqui. Isto é o que o programa, a função, neste caso, este método. Este método faz, digamos que é o que faz, em termos normais, é aquilo. O que é que quer dizer com termos normais? É quando não acontece nada de excepcional. Portanto, quando ele consegue ler o fecheiro, mesmo que o fecheiro estivesse vazio, aí não fazia nada, mas isso é normal também. Portanto, tem que se pensar sempre na hipótese do fecheiro poder estar vazio. Normalmente pensa sempre nessa hipótese. Mas se o fecheiro estivesse vazio ali, aquilo readline logo à primeira vez dava nulo e pronto, ele não escrevia nada, não chegava a entrar no ciclo. Mas entrando, pronto, dará ali as suas voltas no ciclo e termina. Para que é o resto que aqui está? É ou para tratar erros, exceções na verdade, não são propriamente erros, são exceções, que podem suceder. Uma delas é este file not found exception, que tem origem aqui. Vejam que aqui o Eclipse é suficientemente simpático para quando eu assinalo aqui o nome da exceção, ele mostra que veio ali do file reader. Está aqui no comentário, mas vejam como ele ali também associa. E este IOException vem destes sítios todos. Todas aquelas, o file reader, o file writer, o readline e até este write, podem gerar IOExceptions. E podemos ver isso, se a gente for aqui ao comentário. O file, porque é que ele diz que o IO, aqui, reparem, aqui há uma coisa importante, ele diz que aqui tem file not found exception. E aqui, deixa eu ver, vou mostrar aqui o... Vou ver se eu mostrava aqui a documentação, vou não estar a mostrar aqui. Tá. Este é realmente IOException, certo? Este tinha um file not found exception. Mas um file not found exception, eu coloquei ali que era para ver se eu mostrava, mas... já está um bocado lento. Veja, o file not found exception, está aqui, herda de IOException, portanto também é um IOException. E então é por isso que... Vamos lá, vamos para trás, porque eu andei aqui dentro. Desculpa. Agora perdi-me aqui no fecheiro, onde é que nós estamos? Pronto, já gastamos outra vez. Então, estávamos aqui a ver que o IOException tem origem em todas estas. Todas estas podem gerar IOException.
E o File Not Found Exception é um IO-exception. Portanto, é um tipo específico de IO-exception. Essa é uma razão para ele estar em primeiro lugar. Portanto, se eu trocasse isto, ele até me avisa. Portanto, se eu fizesse assim, trocar, a partir disto seria idêntico, não é? Mas vejam que dá um erro. Ele diz que nunca chegaria a este catch block é unreachable, portanto nunca chegava aqui. Porque o file nunca chegaria aqui. Porquê? Porque está já tratado, porque o file not found exception is already handled by the catch block on your exception. Portanto, porquê? Porque este é mais geral, então mesmo que surgisse um file not found exception era logo apanhado aqui. Portanto, ele não deixa fazer isto. Devemos primeiro colocar o mais específico, que é para o caso de ter um file not found exception, é este que é executado. Se fosse um IO exception, já não seria aqui e viria para o do IO exception. Portanto, o mais específico para o mais geral. Depois desses dois tratamentos, das duas exceções que podem acontecer, ainda temos um block final. Isto é algo que muitas vezes até é de certa forma ignorado, mas não é boa ideia ser ignorado. Que é o fazer o close. Isto realmente dá muito código porque está feito aqui de forma completa. Está feito como deve ser e muitas vezes não há paciência, não é? Ou então junta-se isto tudo assim numa linha para não ficar tão longo, não é? Aqui também está mais longo porque tem aqui estas chavetas todas sem mais nada escrito na linha. E vejam, a ideia é fazer o close dos fecheiros. Portanto, mais uma vez, o que está dentro do try é o que realmente interessa. Tudo o resto, digamos que são extras para as outras situações não normais. O que nós queremos fazer em termos normais é, depois de usarmos o fecheiro, e tenha havido exceções ou não, por isso é que está aqui no finally, queremos sempre fazer isto, fazer o close do fecheiro e o close do outro. Curiosamente, para fazermos o close, convém que o infile esteja diferente de null, senão íamos provocar aqui um erro. Ou seja, é preciso que se aqui tiver havido uma exceção logo, este não chegava a ficar com um valor, então tinha nulo. Portanto, verificamos se não está a nulo, e nesse caso tentamos fazer o close. Depois, curiosamente, o próprio close pode lançar uma exceção, e por isso é que está aqui mais um block catch. Portanto, este block catch é deste block try. Depois a mesma coisa para o outfile. Vejam, isto está aqui muito código, por causa desses tratamentos todos de erro. Mas o que é interessante nas exceções é que a parte que realmente interessa está aqui dentro do try. É aqui que está o código que realmente a função faz. E não está poluído, por assim dizer, com as verificações de erro e de exceções. Se realmente existe o fecheiro, se realmente não deu um erro de leitura. Está só a verificar se leu ou não leu. Quando não leu é porque chegou ao fim do fecheiro. Ele está a fazer aqui este diferente nulo. Pronto, depois para cada linha faz isto, não é? Passa-lhe a linha e escreve no fecheiro com a função write. Portanto, esta é uma das funções, é a forma mais simples, talvez, de escrever. É uma função que recebe uma string e se alguma coisa correr mal, lança uma IO-exception. Não há assim muito mais para dizer sobre escrita. O trabalho que poderia haver aqui adicional era que se a string que queríamos escrever fosse mais complicada. Mas isso, na verdade, é um trabalho que não tem nada a ver com a escrita em fecheiro. É um trabalho anterior. É esta função transform que está a gerar a string, aqui neste caso, claro que podia ser mais complicado. Não é? Neste caso é simplesmente juntar estas coisas todas numa única string. A string que leu, mais o contador, mais o contador, mais a string, mais o ponto e vírgula, mais a string lida, mais o fim de linha. E devolver uma nova string com isso tudo junto. Pronto, este é o método mais completo porque tem leitura e escrita e escreve algo que é função do que foi lido, não é? Que é aqui o transform. Portanto, aquilo é uma função daquilo que foi lido, que é o line, que faz qualquer transformada ao line e escreve. Tem alguma questão mais sobre isto? Ok, obrigado. Então, eu vou parar aqui esta gravação.